Salve, salve nação, saudações rubro-negras, Expresso Rubro-Negro na área com mais notícias do Flamengo para vocês. Pessoal, ontem nós tivemos a perda da liderança por parte do Flamengo, onde agora o Palmeiras só depende de si para ser campeão. E aí eu vou explicar para vocês tudo nesse vídeo. Ontem tivemos um capítulo muito complicado no jogo contra o Bahia, falando especificamente desse jogo, onde com 11 minutos já tivemos o jogo condicionado por conta da expulsão do Danilo. Realmente, ao meu ver, uma expulsão justa, uma expulsão dentro do que se pede as regras. Era um lance de perigo onde o adversário ele passaria à frente, com certeza ele teria um caminho muito livre ali para o gol. Pode ser que lá na frente ele seria até mesmo interceptado pelo Léo Ortiz ou até outro atleta, Ayrton Lucas, não sei. Mas, de fato, era um lance de perigo e o árbitro acertadamente deu a expulsão ao Danilo. E aí, com o desenrolar do jogo, o Flamengo conseguiu competir, dadas as proporções de estar com um a menos. Em determinados momentos chegou próximo ao gol. Samuel Lino perdeu uma chance muito boa, uma chance muito clara de gol. Que mérito do goleiro também, que fez uma boa defesa. Mas em lances assim o Flamengo precisa aproveitar e aproveitar muito, galera. Não foi o que aconteceu. E aí o time já estava vulnerável, sofreu vários ataques. Poderia ter até tomado outro gol do Bahia também. Mas mesmo com um a menos, o Bahia não criou jogo, não criou material suficiente para golear o Flamengo, por exemplo. Foi um repertório do Bahia cheio de desfalques, né? O Bahia tinha muitos desfalques em campo. Mas o que o Rogério escalou foi um bom time, que trouxe perigo ao Flamengo. No início do jogo já se demonstrava ser um jogo de muita velocidade. Acho que faltou o Filipe Luís orientar melhor a equipe, ou até mesmo não abrir mão do seu estilo, claro, mas marcar um bloco um pouco mais baixo, bloco médio, ou mais cadenciado. Infelizmente, a suspensão do Léo Pereira, ela trouxe o Danilo para a zaga. Danilo, um ótimo zagueiro, mas dadas as características para aquele jogo, a gente precisava de um zagueiro um pouco mais rápido. E aí, logo depois da expulsão, entra um zagueiro mais novo, sai o Pedro, entra o Cleiton, e aí eu acho que é um pouco de demérito do Filipe Luís, por quê? Vou explicar para vocês. Tivemos vários jogos onde o Filipe Luís poderia escalar os jovens rapazes do Flamengo, os jovens jogadores. Ele, o Iago, o João Vitor, que são ali hoje os caras da zaga que estão à disposição para substituírem os titulares, que são Léo Pereira, Léo Ortiz, e aí a gente tem ali um suplente que entra de vez em quando, que é o Danilo, não estava entrando porque machucou. E aí esses atletas, eles não jogam, não disputam partidas. A única maneira que eles têm de disputar partidas é quando eles jogam pelo sub-20. Já o Cleiton já estava no banco há muito tempo. Tanto é que o Cleiton nem vai renovar com o Flamengo. O Flamengo foi oferecer uma renovação, ele não quis, vai cumprir o contrato dele até o fim, acabou o contrato, vai embora. Então, o Filipe Luís poderia ter pego os jogos iniciais ou jogos ali com menos apelo para jogar com esses caras. Não basta só botar no Carioca. Você vê que o menino entrou ontem, não fez uma partida de um todo ruim, mas o lance de gol foi em cima dele. Na minha opinião, foi falta, mas aí é minha opinião. Bom, na minha opinião, foi falta nele, que condicionou ao lance do Bahia, acarretou, né, no lance do Bahia. E é o cara que entrou num jogo muito pegado, entrou na fogueira, cara que não tá acostumado com esse tipo de jogo. Então, assim, o Filipe Luís, ele precisa equilibrar essas escalações. Poxa, ele poupa em tantas áreas e na zaga não poupa nunca, entendeu? É claro, eu reconheço a qualidade que os zagueiros do Flamengo têm. É muito grande.
Mas esses garotos precisam jogar, pô. Senão daqui a pouco vai acontecer, como aconteceu com o Otávio, como aconteceu com o Nathan, que são jogadores hoje que estão figurando em grandes equipes na Europa e saíram aqui a preço de banana. Saiu de graça. São muito baratos esses jogadores. Depois pesquisem. E aí, a gente falando um pouco sobre o jogo, o Flamengo já com muitas dificuldades para criar um gol. O Felipe Luiz, numa tentativa de reação, escala o Alacian. E aí, o Alacian, em pouquíssimo tempo, toma 2 cartões. Achei que no primeiro lance faltou uma boa vontade do árbitro, que a gente sabe que não vai ter, mas o Alacian muito conivente e a expulsão ela foi muito acertada. No segundo lance, principalmente. No segundo lance, o que ele faz é de uma burrice extrema, porque era um lance que não... A bola já não estava mais com o Flamengo já tinha perdido a bola, o Flamengo precisava correr atrás dessa bola para recuperar, e o Alacian tenta dar uma cotovelada no adversário. Então, assim, tem que ser expulso mesmo. E outra coisa, se eu fosse o Felipe Luiz, cara, eu sei que a gente não pode tratar o nosso material humano, tem que tratar com cuidado, tem que lapidar, mas desce ele um pouco, sub-20, ele dá uma esfriada na cabeça, igual a gente fez com o Lohan. Igual a gente fez com o Lohan, entendeu? Lohan, eu acho que esse período de limbo fez bem para ele, porque chegou bem no time lá da Itália, no Pisa. Então, talvez o Alacian esteja precisando de um pouco disso, porque desde o jogo contra o Atlético, a atuação dele foi muito questionada. Porque perdeu o pênalti, e aí depois ficou um tempo sem jogar. Acho que até pelos outros atletas estarem num momento muito melhor que o dele. Mas aí, de fato, ele precisa dar uma segurada, calmar um pouco, porque é complicado. E aí a gente teve um protesto no Ninho do Urubu, onde foi pichado um muro do Ninho e escreveram a palavra Lino Peladeiro em ofensas ao Samuel Lino, que é o nosso jogador. Eu não acho, galera, que ele precisa, que a gente precisa fazer isso com esse jogador agora. É um cara que tá chegando, um moleque promissor, a gente já viu o que ele pode fazer, a gente já viu o material que ele tem, o repertório que ele tem. Então, assim, cara, é normal perder gol, normal. Ele tem que treinar para não perder, claro, concordo. E quando ele perde, prejudica o Flamengo. Mas a torcida não pode massacrar um atleta que acabou de chegar, que tá aprendendo nossos costumes, tem sido muito marcada, a marcação dele é muito forte para evitar que ele faça o que ele consegue fazer. Então, assim, tem que ter um pouco mais de paciência com o garoto. E aí, com esse tropeço de ontem, o Flamengo não teve fôlego para buscar o gol. Quase chegou o gol no final, com o Léo Ortiz. E aí, com esse tropeço, o Palmeiras se distanciou. Distanciou, que eu falo no sentido do Palmeiras depender somente de si mesmo para ser campeão. Mas temos um confronto direto daqui a 3 domingos, Maracanã, Flamengo e Palmeiras, onde o Flamengo pode buscar aí essa diferença. Eu não acho que nessa data FIFA agora, no jogo contra o Juventude, o Palmeiras vai ser derrotado. Muito difícil, acho muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas se acontecer, para nós seria muito bom o empate, algo desse tipo. E aí, galera, a gente tem informação de que o Ramon Abate Abel, ele foi suspenso do quadro de árbitros da CBF. Cara, precisa acontecer uma coisa muito escandalosa. Quando é só o Flamengo que está questionando a arbitragem, agora quando são as outras equipes todas se juntam e falam, aí dá em alguma coisa. Ontem nós tivemos a partida entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbi. E aí, o árbitro Ramon Abate Abel fez um péssimo apito contra o Flamengo, em Flamengo e Cruzeiro. No jogo seguinte, o mesmo árbitro que picotou nosso jogo, deu vários cartões amarelos, tirou o Léo Pereira do jogo, ele é presenteado para apitar o jogo entre São Paulo e Palmeiras.
um clássico, um jogo difícil, claramente precisava de um árbitro mais à altura do confronto. E aí nós tivemos esse árbitro que é muito ruim, muito fraco, apitando essa partida. E aí, galera, assim, levanta na gente uma dúvida muito grande em relação à atuação dos árbitros, os critérios dos árbitros, eles mudam conforme a cor da camisa? Porque contra o Flamengo, claramente, ele picotou o jogo. E depois que foi expulso um jogador do Cruzeiro, piorou mais ainda. Porque ele apitava diversas faltas, não deixava o jogo seguir. Então o jogo morreu. O Flamengo não conseguia dar sequência com a bola. Quando o Cruzeiro tomava a bola e o Flamengo na marcação alta tomava, falta. Quando o Flamengo chegava perto e ia tentar dar um bote, falta. Então assim, condicionou muito o jogo, picotou muito o jogo e o Flamengo saiu com o empate. Foi uma partida difícil, é claro que tanto o Cruzeiro poderia ter vencido como o Flamengo também. Mas ambos saíram chateados com a arbitragem, porque a arbitragem picotou muito o jogo. O jogo teve ali menos de 50 minutos de bola rolando, para vocês terem ideia do absurdo que foi essa partida. E aí esse árbitro é escalado na próxima semana para apitar um jogo dessa magnitude, desse apelo. São Paulo estava bem melhor no jogo, 2-0 para o São Paulo. Depois, com as mexidas, o time deu uma arrefecida. E aí, o primeiro gol, um lance que eu acho mérito do Palmeiras. Agora o segundo gol, um erro, uma falha do São Paulo, que entregou a bola no pé do Flaco Lopes. E aí nós tivemos o terceiro gol também, uma falha do São Paulo de marcação, onde o São Paulo tomou o gol. Até aí tudo bem. Mas, no decorrer disso, nós tivemos um pênalti claro, não marcado por São Paulo. Foi muito claro. E aí a alegação do Abel Ferreira, que é treinador do Palmeiras, foi que mas foi sem querer. Galera, pelo menos as regras aqui das peladas que eu jogo, dos futebols que eu jogo, sem querer também é falta. Não tem essa de, não, mas eu dei o carrinho sem querer ali e pegou no cara. Pegou, é pênalti. Simples assim. E o São Paulo, ele saiu extremamente prejudicado com isso. Não só isso, nós tivemos também uma entrada criminosa do Andrés, do jogador de São Paulo, onde ele dá um pisão acima do tornozelo do jogador, mas foi um pisão mesmo, e ele toma somente amarelo. Em um lance parecido, esse mesmo árbitro já expulsou. E aí, eu não sei se vocês se lembram, a gente tem um lance do Flamengo muito característico, que o nosso zagueiro escorrega, acho que foi o Léo Pereira na época, escorrega, isso foi contra o Cruzeiro, lá no início do ano, quando o Gabigol até bate pênalti, no rebote ele faz o gol. Nosso jogador escorrega, pega no jogador do Cruzeiro e o Ramon, abate Abel, marca pênalti. O mesmo árbitro. É por isso que eu falo, os critérios eles mudam conforme a cor da camisa, porque é o que dá a entender, a gente fica muito preocupado com isso, tá? Porque se a questão for somente a gente ter que vencer no campo, na bola, bacana, tá ótimo. E perder na bola também, tranquilo. Mas esses bastidores, essas coisas que vão acontecendo, fala da Leila de apoio ao presidente da CBF, Abel Ferreira nunca mais reclamou da CBF, são as coisas assim, cara, que deixam a gente um pouco preocupados. A gente fica, assim, muito pensativo com os próximos cenários, com o que pode acontecer. Porque, assim, vocês podem pensar que é teoria da conspiração da minha parte, mas uma arbitragem, ela muda sim uma partida. Muda sim. Se a arbitragem ela estiver inclinada a não deixar com que o time jogue, ele picota o jogo. Principalmente times que jogam com pressão alta, igual o Flamengo joga, que joga com marcação lá em cima, sempre a bola no pé, saindo lá da zaga até a frente. E assim, aí agora, depois que o prejuízo já foi feito, a CBF suspende Ramon abate Abel. E se vocês pensarem bem, tem aquele árbitro, esqueci até o nome dele, aquele que parecia o Vin Diesel, careca.
Esse árbitro aí, ele cometeu um erro contra o Palmeiras, ele nunca mais apitou um jogo sério. Nunca mais. Então é isso, galera. É o que eu tinha para dizer hoje. O vídeo até se estendeu um pouco, peço desculpas, mas a gente tem que ficar de olho nessa questão da arbitragem, protestar, porque é muito estranho mesmo. E a gente vê a presidente do Palmeiras, que se diz uma mulher honesta, uma mulher a favor da isonomia, aplaudindo uma vitória, gravando vídeo, ironizando, debochando. E o time do São Paulo, que foi o mais prejudicado, deveria ir atrás disso também, porque uma partida como essa ela deveria ser até revista para ser marcada de novo. São Paulo sai no prejuízo, Flamengo sai no prejuízo também. E é isso, pessoal. Agradeço por mais um vídeo, por mais um dia. Tamo junto. Não deixe de deixar o seu like, curtir, compartilhar. Deixe seu comentário aqui também para a gente trocar uma ideia sobre o que vocês acham que foi essa partida. Um excelente dia para todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.